Senhor, a quem o Senhor convidou, a quem o Senhor chamou e convocou para separar a tua palavra nessa noite, a entregar o nosso coração, meu Deus. Abençoa teu servo. Teu Espírito Santo venha manifestar, Senhor, meu Deus, com a tua presença, com a tua fala, com o teu recado para os nossos corações, meu Pai. E se tiver alguma coisa em nosso meio, peça o teu agir. Nós repreendemos agora todo o mal, para que possamos ser alimentados, sustentados e fortalecidos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode aplaudir Jesus? Amém. Pai seja convosco, amém? Amém. Quero pedir que vocês se coloquem de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3, no versículo 30. João, capítulo 3, versículo 30. Glória a Deus. Amém? Diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Preste atenção nisso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu queria fazer mais uma oração, a pastora já orou. Eu queria fazer mais uma oração com você a respeito desse momento, amém? Eu sempre digo isso, acho que a oração nunca é demais. Eu acredito que Deus ele tem uma palavra especial para você nessa noite. Eu acredito que Deus tem realmente uma palavra que pode mudar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado até aqui pelo que o Senhor já fez. Mas nós oramos para que o Senhor continue operando, continue trabalhando, que a tua palavra entre no nosso coração, trazendo resposta, trazendo a divisão do tempo, trazendo um novo tempo na nossa vida. Que o Senhor possa curar enfermidade, destruir enfermidades, doenças, destruir pobreza, limitações, prisões, cadeias, e trazer sobre nós um tempo de liberdade e de vida. Que a nossa percepção da sua palavra seja nova nessa noite, que nós abramos o nosso coração para acolher a verdade que o Senhor tem para plantar em nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Pastor Jackson, que é o nosso superintendente estadual, ele disse algo lá muito forte. Ele falou assim: para que ele cresça, nós precisamos crescer. Porque Deus está dentro de nós. E se a gente não crescer, ele tem aquilo que Deus ele pode fazer. Eu queria começar compartilhando com você esse pensamento. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero compartilhar com você esse pensamento. E eu peço que você tenha o coração aberto nessa noite para a palavra. João capítulo 3, versículo 30, diz assim, 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Antes de eu entrar nesse texto, eu quero ler com você dois outros textos. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, do versículo 3. Mateus 16, versículo 3. Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3. Diz assim: mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais
dos tempos. Agora, abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 12, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Eu acredito que o Espírito Santo ele quer enfatizar algo para nós nessa noite. E você já vai entender o que é. 1 Crônicas, capítulo 12. E a gente já vai voltar para João. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz assim: os filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Eu vou ler de novo. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Eu não sei se você prestou atenção nos textos que nós lemos. No primeiro texto, o destaque para nós nessa noite é que ele cresça. Então o texto está falando que ele cresça, que eu diminua. É um texto bem conhecido, bastante usado. Só que esse texto ele tem um detalhe interessante. João capítulo 3, versículo 30. Vamos voltar para lá. João 3, versículo 30. Diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Dentro daquilo que eu estou falando, que eu quero trazer para você, que é o que eu creio que o Espírito Santo quer enfatizar para você nessa noite, que eu li um versículo sobre pessoas reconhecerem a mudança do tempo. Eu li um outro versículo de uma tribo, uma das 12 tribos de Israel, que tinha a capacidade de entender os tempos, de entender a mudança dos tempos. Aí você olha o que é que esse texto que nós lemos de João tem a ver com o que você está falando. E agora eu começo a entrar, melhor, eu começo naquilo que eu queria trazer para você nessa noite. Eu espero conseguir passar para você do jeito que o Espírito Santo colocou no meu coração. João capítulo 3, versículo 30. É um versículo muito usado, muito conhecido. A gente ouve ele, provavelmente você já ouviu ele várias vezes de diversas maneiras. Só que ele é um versículo muito interessante, porque ali, esse versículo está falando de uma mudança de estação. Quando João fala isso, ele está falando de uma mudança de tempo que está acontecendo. Então, quando ele diz que ele cresça, que eu diminua, ele não está só falando que ele cresça, que eu diminua. Ele está falando ali de uma mudança que está acontecendo. E o ponto é, o Espírito Santo quer trazer para você que às vezes ele coloca você diante de um tempo de mudança e você não está reconhecendo quando a coisa está acontecendo. Às vezes o Espírito Santo está soprando. Eu estava ali meditando nisso e eu estava pensando quando tem vento, quando tem uma bandeira. Se o vento muda, a bandeira ela muda de lado. Então, se você está olhando para a bandeira, você consegue ver que o vento mudou de direção. O vento está apontando para outra direção. Se você entender isso que eu vou falar agora, eu posso descer daqui e ir embora. Se você entender esse ponto que eu vou trazer para você agora, eu posso descer daqui e ir embora. Às vezes, ou muitas vezes, o Espírito Santo colocou a gente diante de um novo tempo. E porque a gente não está reconhecendo que Ele está colocando a gente diante de um novo tempo, a gente continua vivendo no velho tempo e não recebe a promoção que Ele quer trazer. Promoção que eu estou dizendo em qualquer área. Você está enfermo, qual é a promoção que você precisa? Saúde, cura. Se você está em depressão, qual é a promoção que você precisa? Sair da depressão. Se você está fraco, qual é a promoção que você precisa? Força. Está com problema no casamento, o que você precisa? Restauração do casamento. E assim, na área da sua vida que você está lutando. Mas o ponto é, Jesus falou assim, vocês veem que o céu está de certa cor. Vocês conseguem reconhecer, o tempo vai estar bom. Vocês veem de manhã que o céu está de outra cor. Vocês conseguem reconhecer, vai ter tempestade. Aí a gente veio da outra tribo. Na outra tribo eles tinham a capacidade de ver quando o tempo estava mudando. Eu não estou falando só de tempo do céu. Eu estou falando de perceber, é tempo de batalha, é tempo de paz, é tempo de tranquilidade, é tempo de investir, é tempo de parar de investir, é tempo de lutar, é tempo de parar de lutar, é tempo de investir em abraçar, é tempo de parar de abraçar, é tempo de falar muito e é tempo de calar a boca.
Você tem que entender que às vezes Deus leva você até diante de uma situação. Ele quer que ele cresça na sua vida. Só que para isso acontecer, você vai ter que entender que algo está acontecendo e o tempo está mudando. Você precisa entender isso. Eu vou tentar descomplicar. Talvez eu não estou conseguindo chegar onde eu quero. Não estou sentindo que eu estou conseguindo chegar onde eu quero. Mas eu vou conseguir com a ajuda de Deus. Essa frase, que ele cresça e eu diminua, ela é muito célebre, ela é muito conhecida. Só que você tem que entender que ela está marcando o fim de um período e o começo de outro. Que período que está acabando? Que período que está começando? João Batista era o pregador mais poderoso que existia na terra naquele momento. João Batista está com o ministério dele no auge, batizando, o povo se arrependendo, vindo para ele, prosperando em tudo, cheio de discípulos. Aí um dia ele está lá, vem o cordeiro. Ele sabia que um dia ia vir alguém que ele estava preparando o caminho. Quando essa pessoa viesse, o fim do ministério dele estava chegando. Então você tem que entender que quando Jesus aparece aqui no mar, foi o final do ministério de João Batista. O ministério de João Batista estava durando até quando o Cordeiro apareceu. Quando o Cordeiro apareceu, o ministério de João Batista entrou em outra fase. Ali, quando ele fala que ele cresça, convém que ele cresça, que eu diminua. O que é que ele estava querendo dizer ali? Ele é aquele que eu falei que é mais poderoso do que eu. Agora eu tenho que largar tudo e seguir. Para mim, o erro de João Batista foi não ter parado com o ministério dele e de seguir Jesus. Porque depois desse tempo, depois dessa declaração, um pouco de tempo depois, ele foi preso e logo depois ele perdeu a cabeça. Qual o ponto que eu quero trazer aqui? O tempo estava mudando, só que João Batista não reconheceu. Às vezes na sua vida, o tempo está mudando, o vento está mudando, a estação está mudando, mas você não está reconhecendo. Deus está querendo levar você para uma outra esfera, para um outro nível, para uma outra capacidade, para um outro curso. Deus está querendo levar você para um outro emprego, para um outro nível do ministério. Só que você não está reconhecendo que o vento de Deus está mudando. Você não está reconhecendo que a temporada que Deus está trazendo sobre a sua vida está mudando. Então essa frase, ela é uma frase muito conhecida. Só que você tem que entender isso, que ela está marcando o final de um período e o começo de outro. Aí chegaram para João Batista, João capítulo 4. Está constatado lá, Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. Estava vindo mais pessoas para seguir o ministério de Jesus do que o ministério de João Batista. O que estava acontecendo? O ministério que estava no auge começou a murchar, começou a perder poder. Não que João Batista fosse inferior, porque o trabalho dele acabou de ser concluído. Porque o trabalho dele era preparar o caminho. A partir do momento que ele cumpriu aquela etapa, ele tinha que entrar na outra etapa. Então a nossa vida ela é de etapa em etapa. Nem tudo é brigar, mas tem hora que você vai ter que brigar. Nem tudo é você impor respeito, mas tem a hora de impor respeito. Nem tudo é ficar quieto, mas vai ter a hora que você vai ter que ficar quieto. Nem tudo é exigir, mas tem momento que você vai ter que dar uma exigida. Nem tudo é orar demais, mas vai ter hora que você vai ter que gastar um tempo maior orando. E tem hora que você está orando demais, mas fazendo pouco. Então você vai ter que diminuir um pouco de oração e um pouco para a ação. Você tem que entender que se o tempo está mudando, Deus vai começar a dar sinais para você de que o tempo está mudando, para você começar a reconhecer, para entrar na sua outra fase. A Bíblia diz que Deus falou para João Batista quando ele estava no deserto: aquele sobre quem você obedeceu o Espírito, é esse que é aquele que você está esperando. A João Batista batizou Jesus, viu o Espírito descer como pomba. O sinal já estava ali. Era para ele entender: meu tempo nessa fase aqui estava acabando. O que é que eu faço agora? Eu vou entrar na próxima estação. Então abre aí João, no capítulo 4, versículo 1, que eu quero ler esse versículo com você. Você precisa estar atento para quando Deus quer levar você para uma nova etapa na sua vida. E nova etapa inclui qualquer área da sua vida. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Qual é o ponto aqui? Eu quero que você veja isso.
João Batista, Jesus disse, ninguém nascido de mulher é maior do que ele. Então ele era o maior que tinha naquele momento dentro daquela fase, antes da cruz. Jesus marcou um período que era a divisão entre a antiga aliança e nova aliança. Então quando Jesus apareceu, o sinal era, está chegando um novo tempo. Está chegando uma nova estação. Qual era a palavra que ele tinha? Convém que essa nova estação, esse que trouxe a nova estação, convém que ele cresça. Aí você tem outro detalhe aqui. Às vezes, a gente não consegue reconhecer a próxima estação porque a gente está grande demais. Às vezes a gente está cheio demais. Às vezes a gente tem muita informação na cabeça. E aí atrapalha o Espírito Santo dizer para a gente, é simples, é por aqui. É simples, é isso aqui. É simples, vamos fazer isso aqui. E a gente complica. João Batista, ele sabia quem ele era. Ele sabia o trabalho que ele tinha para fazer. Ele sabia que o trabalho dele tinha sido concluído quando ele viu a pomba descendo. Aí quando ele disse, convém que ele cresça, essa declaração, isso tem que ficar claro para nós nessa noite. Essa declaração é uma divisão de fase na vida de João Batista. Então marcava que o ministério dele tinha que trocar de fase. A Bíblia não diz que ele tinha que morrer. Também não diz que não tinha. Só que ali ele ia trocar de fase, mas ele não entendeu. O ministério de João daqui para frente ia começar a diminuir. Então, tanto que você vai vendo que as pessoas que seguiam ele começaram a seguir o Cordeiro, porque ele apontou para o Cordeiro. Ele falou, o Cordeiro é maior do que eu. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Então ele apontou a direção que os outros tinham que seguir, mas ele mesmo não fez. Quantas vezes a gente é usado por Deus para dar um conselho bom para o outro, mas a gente às vezes não faz aquilo que a gente falou para o outro fazer. E o outro faz o que a gente falou, prospera, e a gente fica no lugar que a gente está. Engraçado, a gente foi usado por Deus para o outro, mas não segue aquilo que a gente falou para o outro. João Batista falou, está lá o Cordeiro, tira o pecado do mundo, mas ele não largou tudo e foi atrás do Cordeiro e seguiu o Cordeiro. Quando o Cordeiro se apresenta para você, quando a presença se revela para você, quando a palavra se abre para você, não tem outra coisa para fazer, é pegar aquela palavra e seguir com ela. Aí o que a gente faz? Vai se enchendo de palavra, mas não tem ação equivalente com a palavra. Aí a gente não consegue ver Deus crescer na nossa vida, porque Deus é do tamanho que você faz ele ser na sua vida. Se você deixa ele dentro de uma caixa, ele vai operar o tanto que ele conseguir dentro do espaço que você deu. Se você abre um espaço gigante, se você abre a sua fé para Deus operar, você começa a não olhar o seu limite, mas olhar aquilo que a palavra te falou, você vai começar a ver Deus agir. Então, às vezes, a gente tem a capacidade de colocar Deus numa caixa. É pesado isso, mas às vezes a gente faz isso. Ah, não tem como prosperar no meu emprego. Vamos para trás. Não tem, eu já estou no lugar mais alto. Quem é que diz que Deus não pode criar um carro e levar você dali onde você está para um carro maior? Quem é que diz que Deus não pode aparecer um cliente? Você fala, acabou, não tem mais como arrumar cliente. Aí aparece o cliente que você menos esperava. Quem é que diz que Deus não pode fazer isso? Quem é que diz que você não pode ser mandado embora sem sentido nenhum, sem motivo nenhum, e Deus abre uma porta muito maior e muito melhor que vem através de uma pessoa que você nunca imaginou? Quem é que diz? Então, às vezes, a gente fica limitando Deus. Quem é que diz que não pode ter uma unção maior no seu ministério? Quem é que diz que você não pode receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo? Quem é que diz que você não pode se render mais a Deus? Quem é que diz que você não pode vencer os vícios que você está lutando? Quem é que diz que você não pode vencer essa enfermidade que já tem 10 anos, 15 anos que você está lutando com ela? Às vezes a limitação está em nós. Deus faz o tanto que a gente permite, não tanto o que Ele quer. Não o que Ele quer. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele derramou uma poder sobre todo o mundo, mas nem todo o mundo o aceitou. Então não é tudo o que Ele quer, tudo que a gente permite. Ele age tanto que a gente permite. Agora olha só. O que João Batista achava, pensava, fazia, em pouco tempo já não serviria mais. Em pouco tempo, aquilo tudo que João Batista fazia não ia mais servir. Só que mesmo assim ele continuou fazendo. Quantas vezes a gente continua insistindo naquilo que Deus já parou de abastecer? Às vezes Deus te deu uma unção para fazer algo. Eu vou tentar ser prático aqui. Não importa o que, seja profissional, seja espiritual, não importa o que, seja como mãe, como pai. Deus te deu uma unção para fazer um serviço, uma situação. Só que chega uma hora que a estação mudou. O que é que Deus vai fazer? Ele vai
que ele vai crescer na nossa vida. É uma coisa a se pensar. Às vezes a gente reclama que não está acontecendo. Não está acontecendo. Aí se Deus perguntar para você, tá, mas você está fazendo as coisas novas que eu coloquei para você fazer? Você está seguindo as ideias novas que eu coloquei no seu coração para fazer? Você está seguindo as pessoas novas que eu coloquei perto de você para você seguir? Você está tendo as conversas novas que eu estou colocando na sua boca para você ter? Você está mudando os hábitos velhos que eu estou falando, tratando com você para você mudar? A gente está fazendo as mesmas coisas velhas. Olha para João Batista. Ele pregou, chegou no auge, ele continuou fazendo a mesma coisa, continuou batizando, só que tinha um batismo além do batismo que ele tinha. Veio alguém que tinha um batismo novo, que tinha um batismo no Espírito, era uma outra estação, era uma outra fase, só que João Batista continuou batizando o velho batismo de sempre. Quantas vezes a gente continua fazendo as mesmas velhas coisas de sempre? Agindo do mesmo jeito, velho de sempre, insistindo com as mesmas velhas, ruins amizades de sempre, e aí a nossa vida continua sempre no sempre, porque a gente não trouxe coisa nova para ela. Deus, ele é assim. Eu não sei se eu já falei isso, mas tem uma frase que eu gosto muito de uma professora chamada Joyce Meyer, americana. Ela fala o seguinte: toda vez que a nossa vida ela muda de fase, a gente entra no ônibus. Aí o ônibus para numa estação, pessoas descem e pessoas sobem. Aí o ônibus segue. Aí quando tem que trocar de estação de novo, o ônibus para, pessoas descem, pessoas sobem. Olha para a sua vida agora. Tem gente que estava na sua vida e você achou, ela vai estar lá para sempre, hoje ela não está mais. Eu não estou só falando de casamento. Estou falando de amigo, de colega, de trabalho, de um chefe, de um companheiro de trabalho. Não, o cara vai estar comigo para sempre. Já juraram para a gente, eu vou estar com vocês para sempre. Primeira prosperidade que deu, ovelha que a gente teve, primeira prosperidade, prosperou um pouquinho, virou as costas para a gente e foi embora. A gente trabalhou com ela, insistiu, orava, falava, ensinava, aconselhava, dava ajuda, tirava dinheiro nosso para ajudar. Quando prosperou, saiu. Falava que estava com a gente para sempre. Quem não disse para você que eu vou ser seu amigo para sempre? Eu vou ser seu discípulo para sempre. Tinha gente falando, eu sou seu discípulo. Eu sou seu discípulo. Eu ensinei um monte de coisa que eu sabia. Eu ensinando, chegou uma hora. Quem você pensa que é para me ensinar? Você deve ter ouvido alguma coisa dessa na sua vida. Só que você tem que entender que tem pessoa, que tem hora que ela tem que ir embora. Tem hora que Deus quer levar embora. E a gente fica lá, ó, segurando. Não deixa aí. Aí o que acontece? Vamos para a Bíblia. Você conhece Abraão? Conhece Abraão? Lembra de Abraão? Você lembra de alguém que estava com Abraão, que estava trazendo atraso para a vida dele? Ou não? Lembra? Lembra de Ló? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, vamos, mas eu vou levar o meu sobrinho. Até aí tudo bem, era um filho de criação, ele levou. Chegou no meio do caminho e começou a ter contenda por causa dos pastores de Ló. Era para Ló falar, ou eu me rendo e sigo meu tio, ou então eu vou ver com o meu tio o que é que ele vai fazer. Abraão teve que ir lá e falar, escolhe para onde você vai. Tem pessoa que está na hora de você começar a escolher para onde você vai. Tem pessoa que ela não pode mais estar na sua vida. Porque para ele crescer na sua vida, essa pessoa vai ter que sair. Porque tem pessoa que impede de Deus crescer na nossa vida. Porque o conselho que ela nos dá sempre leva a gente para fora da vontade de Deus. O conselho que ela nos dá sempre leva a gente para mais perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para mais perto do não precisa orar tanto assim não. Não precisa ir para a igreja tanto assim não. Não precisa ler a Bíblia tanto assim não. Não precisa ficar com essa mulher não. Você não é feliz, vai embora. Esse é o conselho que eles dão. Pessoa desse tipo, ou a gente influencia, ou ela tem que ficar longe. Mas se ela está influenciando você, daqui a pouco você está colhendo o livro de morte na sua vida. Quantas vezes a gente vive tribulação em tribulação, porque Ló continua ali. Não, Ló não é sobrinho, ele está dando problema, mas ele não é sobrinho, eu gosto dele assim. Deixa ele ali. E a sua vida fica parada. Então você tem que entender que tem estações na sua vida que as coisas vão ter que mudar. Deus vai te dar sinal de que ela tem que mudar. Alguma coisa vai começar a acontecer, você vai perceber. Só que aí vai ter uma parte, que é a parte que você tem que fazer. Tem hora que é você que tem que ir lá e dar o passo. Tem hora que é você que tem que ir lá cortar a relação.
Por exemplo, a gente falou lá na imersão dos jovens lá, tem hora que o namoro tá ruim, você vai ter que chamar o menino, vai ter que chamar a menina e falar, olha só, você é legal, tá, mas não dá mais pra gente ficar junto. Vai ter que fazer. Tem hora que a menina, a mesma coisa, ela tá vendo que o namoro tá indo para uma direção que vai levar ela para morte, ela vai ter que chegar lá e vai ter que encerrar a situação, porque se ela quer entrar no que ele cresça, ela vai ter que entrar no que eu diminua. E aí é aquela hora que a gente tem que deixar a bagagem para trás. É aquela hora que a gente tem que jogar a coisa do navio para fora para ele ficar leve, para ele poder aguentar a tempestade. Então tem hora que a nossa tribulação, ela está na nossa vida por causa de nós, porque Deus, por ele, já tinha acabado com ela há muito tempo. A gente mantém a pessoa errada perto, mantém o hábito errado perto, mantém as crianças erradas perto, mantém as mesmas coisas de sempre perto. Aí a gente fala, Deus, que ele cresça, que eu diminua, mas na hora de diminuir, você dá uma disfarçada e não deixa diminuir. Eu acredito que João Batista ali, ele tinha que olhar para o ministério dele e falar assim, eu vou seguir por ele. Porque dali ele começou a perder discípulo, dali ele foi preso, e dali ele perdeu a cabeça. Ah, mas ele perdeu a cabeça porque ele falou a verdade, mas ele falava a verdade desde o começo. E Jesus também falava a verdade desde o começo, mas ele podia ter seguido por dele. A gente às vezes insiste, e o Espírito Santo está batendo nessa tecla, às vezes a gente insiste em manter o hábito errado, a coisa errada, a estação errada, o amigo errado, a estação errada não, o amigo errado, a pessoa errada, e não entra na estação nova que Deus quer trazer para nós. Então olha só, quantas vezes Deus nos diz para fazer algo e nós executamos? Então Deus falou para João Batista, faz esse trabalho, pega e batiza, ele continuou fazendo. Mas vem um novo tempo, vem a nova unção, a nova fase, a nova etapa, e nós não entendemos que é hora de mudar, que é hora de um tempo novo. Então, não vai durar para sempre. Por mais que seja bom, Deus tem um outro bom, mas nesse bom chegou a hora de encerrar. Chegou a hora disso acabar. Agora, Deus quer trazer para você um novo tempo na sua saúde. Deus quer trazer para você um novo tempo na sua profissão. Deus quer trazer para você um novo tempo no seu ministério. Deus quer trazer um novo tempo para você no seu relacionamento. Deus quer trazer para você um novo tempo no seu casamento. Deus quer trazer para você um novo tempo em qualquer coisa que você colocar a mão para fazer. Só que para isso acontecer, você vai ter que reconhecer que você está às portas de um novo tempo. Então vamos lá. A gente aqui não está todo mundo igual na mesma fase. Uns estão em período de colher, e outros estão em período de semear. E outros não estão em período nem de colher nem de semear, estão no período de chorar. E outros estão no período de rir. E outros estão no período de tudo junto. Só que você tem que entender o tempo que você está, qual é a estação que você está. Se você parar um pouco, você vai começar a perceber que os sinais estão dizendo que estação que você está. Deus disse para João Batista, aquele sobre quem você vê descer o Espírito, esse é o que batizando o Espírito Santo no fogo. Esse é o Cordeiro. É esse que você está preparando o caminho. Quando ele viu aquilo, aí acabou. Às vezes a gente vê o sinal, não importa se a gente vê o sinal, o domingo na hora da adoração, aí o sinal brota dentro do nosso coração. Numa sexta-feira a irmã ministrando, a presença de Deus falando, aí a gente pega o sinal e fala dentro de nós, é hora de cortar esse negócio, é hora de cortar essa amizade, é hora de sair dessa fase, é hora de sair dessa estação. Só que a gente não reconhece. Aí o que acontece? Lembra do maná? Deus falou assim, ó, o maná é para todo dia. No dia você vai colher o maná do dia, no outro dia o maná do outro dia. Aí tinha gente que tinha medo de faltar. O que eles faziam? Colhia maná para aquele dia e para o próximo. No final do dia, Deus disse, vai dar bicho, vai mofar. Então quando você fica com algo, quando não é mais para estar com você, aquilo vai começar a mofar na sua vida. Está dando para entender ou não? Deus quer trazer um novo tempo para você. Deus quer que ele cresça. Só que você tem que entender que é hora de você diminuir, deixar o que tem que deixar para você seguir adiante. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar com os mesmos resultados, mesmo tendo uma palavra de Deus. Então olha só, para a gente entrar na reta final. Alguns aqui estão no tempo de plantar. Eu falei isso, mas eu quero repetir. Isso foi uma profecia que Deus trouxe. Alguns aqui estão no tempo de plantar. Talvez você está falando, não tem colheita nenhuma. Meu Deus do céu, caramba, não tem colheita. Por quê? Deus está te dizendo, você está no tempo de plantar. Já tem outro que fala, poxa, eu não plantei nada e eu estou colhendo um monte de coisa boa. Não é que você não planta, que você não lembra quando você plantou.
Você não lembra dos dízimos sangrados que você deu quando você não tinha condição, mas você foi lá e fez. Você não lembra quando você não tinha condição emocional ou mental de orar, você foi lá e orou. Quando você não tinha condição de estudar alguém, você foi lá e ajudou. Tudo isso é semeadura. Quando você honrou alguém, você honrou, você mesmo sentindo prejuízo, você foi lá e honrou. Isso foi semeadura. Aí agora você está vivendo o tempo de colheita. Então você tem que entender que você pode estar no tempo de colheita, no tempo de semeadura. Você pode estar no tempo de chorar, talvez nem semeadura nem colheita. Tudo que você faz é chorar, porque a pressão em cima de você é absurda. É pressão no casamento, é pressão com os filhos, é pressão na igreja, é pressão com o colega, é pressão de chefe, é pressão do trabalho, é pressão de conta, não importa, é pressão de todo lado. Talvez você está no tempo de aguentar pressão, porque é isso que vai forjar você no seu caráter. É isso que vai forçar você a ser forte. Porque se tudo desse certo para nós, ficasse tudo legal o tempo todo, a gente ia ser fraco. Porque o tempo bom, se a gente não fizer exercício, a gente enfraquece. Porque a tendência é a gente relaxar. Às vezes a nossa maior queda vem depois de uma grande vitória. Às vezes a nossa maior queda vem depois de uma grande vitória. Então, combateu. Foi lá e conseguiu vencer. Venceu. Aí relaxou. Lembra de Davi? Você lembra de Davi? O povo foi guerrear, ele ficou, foi passear. Na hora de guerrear, ele estava passeando. Era tempo de guerra. O que ele foi fazer? Passear. Estava lá olhando, andando, olhou para onde não tinha que olhar, viu que não era para ver. O que era para ele fazer? Corrigir a rota e sair. Ele continuou olhando. Viu a mulher tomando banho. Ele tinha o poder para fazer, mandou buscar a mulher. Ele tinha o poder para fazer, fez o que não era para fazer com ela. Não se corrigiu, continuou de erro em erro. Aí a mulher mandou mensagem: estou grávida. Em vez dele se corrigir, o que ele fez? Chama o marido. O marido veio, homem reto de Deus, deita com a sua mulher, porque aí o filho entra na conta dele. Ele, como eu posso fazer isso com meus ali, acabou comigo. Então às vezes a gente está de problema em problema, porque não percebeu a estação com a qual a gente está diante de nós. Deus está dizendo para você que ele cresça, mas antes que eu diminua. Que ele cresça, mas que antes eu veja que eu tenho que deixar para trás alguma coisa. A gente tem passos que a gente tem que dar que eles vão doer. Vou dar um exemplo para a gente entrar no finalzinho, para encerrar. Deus está tocando no seu coração. Talvez aqui tem alguém aqui. Deus está falando para você, é a hora de você perdoar quem te abusou. Eu estou falando abuso de todo tipo. É a hora de você perdoar quem te humilhou, quem te rejeitou. É a hora de você deixar essa dívida para lá. É a hora de você abençoar essa pessoa. Você está segurando. Você não vai entrar no que ele pensa. Aí você vai ouvir a palavra. Aí vai vir um pregador e falar: você tem que perdoar. E vai bater em você. Aí vai vir um outro pregador de outro lugar que não conhece o contexto no qual você está e vai falar: você tem que perdoar. O que é que Deus está dizendo para você? Enquanto você não diminuir, você não vai entrar no que ele quer. Enquanto você não for lá e liberar Deus, eu libero perdão sobre essa pessoa. Tem pessoa aqui que talvez machucou alguém, talvez abusou de alguém, talvez fez o que não era para ter feito, insistiu no que não era para ter feito, fez igual Davi, errou e continuou errando, de erro em erro, de abuso em abuso, de autoridade em autoridade, fazendo o que não era para fazer. O que é que tem que fazer? Ir lá e reparar o dano. E aí o Espírito Santo ele vai vir aqui e vai falar para você: é hora de você ir lá e pedir perdão para a pessoa que você feriu. É hora de você ir lá e tentar pagar a pessoa que você roubou. É hora de você ir lá e tentar consertar aquilo que você quebrou. Porque Ele está colocando diante de nós, eu quero que isso fique claro para você nessa noite. Deus colocou diante de nós uma nova estação. E Ele quer que você entenda que quando Ele colocar essa estação, Ele vai te dar sinais. Você tem que ir e ajeitar o que Ele tem que ajeitar para você entrar nessa nova estação. Porque senão você vai ficar parado onde você está. Nós lemos João capítulo 3. Agora abre aí João, capítulo 3, versículo 14, que eu quero ler uma coisa secundária. Às vezes Jesus está num lugar escondido. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui era na cruz, mas na minha e na sua vida, ele tem que estar num lugar de evidência, em um lugar de respeito, em um lugar de exaltação. João Batista, ele viu que era o Cordeiro, é uma das declarações mais poderosas que tem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a pessoa que vai resolver o nosso problema. Ele é a pessoa que vai resolver a nossa dívida com Deus. Só que aí o que ele fez? Continuou
continuou seguindo. E aí ele foi preso e ele continuou seguindo. Porque lá na prisão, foram os discípulos lá falar com ele. Aí ele pergunta a ele se ele é que não estava esperando ou se eu espero outro. Aí os discípulos dele foram lá em João Batista. Ainda assim, ele não estava, apesar de ele ter o sinal, ele estava ignorando o sinal que Deus deu, e lá na prisão ele já estava duvidoso se ele estava mesmo com o novo tempo na prisão. Aí ele mandou os discípulos dele lá falar com Jesus. Aí Jesus curou o cego, curou o coxo, falou: volta para João e fala o que vocês estão vendo e ouvindo. Aí eles voltaram para falar: olha, ele mandou te dizer, os cegos veem, os coxos andam. Aí ele entendeu o que era. Só que ali ele já estava no final. Não espera chegar numa situação que seja irreversível. Para Deus não é irreversível. Mas sabe aquela situação quando você está na beirada do precipício e acaba que você acaba caindo porque você não sabe mais como frear e como voltar? É essa situação que eu estou falando. Que às vezes a gente chega numa situação tão perto do perigo que a gente acaba perdendo, porque a gente não reconheceu aonde Jesus tinha que estar. Então hoje, essa é a palavra nessa noite. O Espírito Santo está dizendo para nós: eu tenho uma nova estação. Talvez uns estão no tempo de colher, outros no tempo de plantar, outros no tempo de chorar, outros estão no tempo de se alegrar, de rir, de dançar, outros estão no tempo de mudança, outros estão no tempo de recomeço, outros estão no tempo de finalizar. Só que ele está dizendo para você: tem uma nova estação para você entrar. Só que você precisa diminuir. Você precisa diminuir para que ele cresça na sua vida. Você precisa deixar os nós da sua vida para trás. Você precisa deixar as pessoas erradas para trás. Você precisa querer deixar os hábitos errados para trás. Você precisa querer entrar no novo de Jesus. Porque se você não quiser, nada vai acontecer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus tem uma nova estação para você. Ele tem uma nova fase para você. Ele quer que você entre no novo. Só que você precisa entender. Para ele crescer, não adianta. Você vai ter que deixar a bagagem no caminho. Você vai ter que deixar para trás as crenças velhas, os hábitos velhos, talvez amigos velhos, até bons amigos. Às vezes são bons amigos, só que não acrescentam mais a sua vida. São boas pessoas, mas não quer dizer que sejam pessoas que devem estar com você. Porque senão, você vai permanecer no mesmo lugar. E quando você chegar diante de Deus e falar: Deus, nada mudou, ele vai falar assim: lembra do dia que eu falei para você? Você precisava entrar na nova estação, que eu te dei sinal, que você ignorou. Vão perguntar: Deus, fala de novo. Deus, fala de novo. Então Deus, ele tem um novo caminho para você. Bem? Para encerrar isso aqui, às vezes nós estamos presos no velho e não percebemos que Deus está colocando diante de nós um novo tempo. O ministério de João Batista, ele se encerraria em pouco tempo. Tem quem diz que o ministério de João Batista durou 6 meses. 6 meses só. Tudo que a gente viu de João Batista durou 6 meses. Mas Jesus estava fazendo o que... Para eu concluir, deixa eu te dar esse pensamento aqui. João Batista está com o ministério dele no auge. O cordeiro aparece. O que é que ele tinha que fazer? Apontar para o cordeiro e ir seguir o cordeiro. Entrar no novo, na nova estação. Porque se ele não entra, de qualquer jeito o ministério dele ali ia começar a acabar. Tanto que acabou. E aquele ministério novo que apareceu no caminho dele, que era o ministério de Jesus, dura até hoje. Então o novo que começou naquele tempo, ele ia estar participando disso até agora. Aleluia. Às vezes você perde bênçãos multiplicadas, porque você não creu no sinal que Deus te deu. Eu quero enfatizar bem isso. O sinal que Deus te deu para você usar sua fé e agir e entrar no novo de Deus, amém? Então acredite em Deus, que Deus, ele abre o coração. Pede a Deus para te lembrar qual é o sinal que ele está te dando do novo tempo. Qual é o sinal que Deus está te dando da nova estação. Para ele ajudar você a reconhecer que estação que você está. Para ele ajudar, porque se você souber onde você está, você consegue dar passos com mais qualidade. Eu estou aqui, se eu quiser ir para o Rio, eu tenho que ir pegar um ônibus para o Rio, pegar um avião para o Rio, ir de carro para o Rio. Agora, se eu pegar um ônibus para a Bolívia, eu não sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente está desse jeito com Deus. Deus colocou o caminho, é só a gente seguir, a gente está na direção oposta. Deus está dizendo para você hoje: eu tenho uma nova estação para você. Eu tenho um novo tempo para você. Você precisa reconhecer isso, para entrar nisso. Para ele, para você diminuir. Perdoa quem tem que perdoar. Pede perdão para quem você tiver que pedir perdão. Conserta a situação que você quebrou.
para você poder ficar livre e entrar no novo de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a unção do Senhor nessa noite possa nos mostrar onde nós caímos, onde nós perdemos o Cordeiro, aonde nós perdemos a visão do Cordeiro, aonde nós perdemos que a gente tinha que deixar para trás, que a gente tinha que deixar para trás para entrar no novo do Senhor. A sua palavra diz que Ele disse que Ele cresça e que eu diminua. A gente sabe que para a gente entrar no novo, a gente tem que deixar o velho. A nova aliança funciona quando a velha foi finalizada. Na cruz, Jesus disse: está consumado. Hoje, Pai, que o Senhor possa nos mostrar os sinais que o Senhor nos deu, os sinais que o Senhor colocou diante de nós, para que nós possamos entrar na nossa nova estação, numa estação de vitória, numa estação de libertação, numa estação de liberdade, numa estação de vida, numa estação onde a gente olha para Jesus, onde a gente coloca Jesus num lugar exaltado na nossa vida e vive olhando para Ele, vendo o milagre dele acontecendo na nossa vida. Glorifica o seu nome na nossa vida e que essa unção nos guie ao que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, e que Ele cresça. Que Ele cresça na nossa vida para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.